Seja muito bem-vindo ao Sem Roteiro. Hoje o nosso assunto, gente, olha, eu tenho certeza absoluta que vai literalmente mexer com a sua mente. Com tanta tecnologia assim, não é possível que trabalhar a mente, ajudar a gente a se acalmar, a trabalhar a nossa ansiedade, a diminuir essa questão toda desse mundo muito louco, não é possível que a gente também não tenha tecnologias para nos ajudar. E tem! E quem vai falar sobre elas é a doutora Velma Venturelli. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso cast, tal, Sem Roteiro. Velma, é um prazer ter você aqui, principalmente porque aqui eu estava anotando, gente, neurofeedback, biofeedback, estimulação transcraniana por corrente contínua. Já ouviram falar disso? Para você que tem TDAH, é isso? TDAH, TEA, TOD. Insônia, dores crônicas, ansiedade, depressão. Ou seja, é para todo mundo, porque lá no fundinho todo mundo precisa de algo relacionado a isso. Velma, mais uma vez, muito prazer aqui te receber. Mais uma vez, né? Segunda vez aqui no cast, você viu? É isso aí, porque a entrevista da primeira, gente, foi tão bacana. A gente falou mais voltado a questões da mãe, do olhar com as crianças, que a gente também vai tratar aqui, só que com outro olhar. E essa entrevista, se não me engano, a gente fez em março, né, Velma? Foi março, por aí. Olha, ficou fantástica. Depois você vai lá no Instagram da Velma, no final ela vai passar o Instagram certinho, vai lá, acompanha os cortes. No Sem Roteiro tem a entrevista completa e você vai amar, eu tenho certeza. Mas agora, pra gente começar... Saúde mental é de janeiro a janeiro, né, Velma? Não tem só uma bandeira, só um mês. As pessoas sofrem de janeiro a janeiro, né, Júlia? Então, é algo que a gente tem que falar sistematicamente, massivamente, porque os dados e os números mostram que está escalonando, tanto em quantidade como em relação à faixa etária, né? Então, precisamos olhar para isso com mais atenção e mais cuidado. E quando a gente vê esses números, né, esse aumento gritante, Velma, de ano após ano, às vezes até de mês após mês aí, o que a gente pode pontuar num conceito de motivo, né? O que tem, assim, vocês enquanto clínica, é o trabalho... a vida corrida, de repente a falta de realização pessoal. O que faz, de fato, esse comportamento? Isso é uma pergunta muito desafiadora, Júlia, porque, na verdade, é muito complicado a gente simplificar algo que é tão multifatorial e complexo, né? Então, são vários fatores. Pensa numa coxa de retalho. São vários fatores. Você citou alguns deles aí, mas tem mais, né? Nós vivemos em uma sociedade altamente que estimula muito a comparação, né? Daí o aumento dos transtornos, né? E do sofrimento psíquico em crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, né? Nós vivemos, sim, numa lacuna familiar, né? Que nós tratamos muito isso da vez anterior, busca lá, né? De uma lacuna familiar, onde aquele núcleo familiar se desintegrou um pouquinho. Né? Hoje, nós não temos mais a mamãe dentro de casa, tem que trabalhar, o papai, né? A vovó também hoje está trabalhando fora. Está mais moderna. Exatamente. Então, uma criança ficou sem esse núcleo familiar, né? Então, temos as comparações, temos as redes sociais, temos aí o excesso de telas. São tantos fatores, né? Temos alimentação, temos sono, temos muitos fatores. E isso tudo fez também com que, ao mesmo tempo, né, que aumentasse, isso também aumentasse os estudos, sim, né, para que a gente pudesse... Ainda bem, exatamente. Ainda bem. E dentro desses estudos veio aí a questão relacionada à tecnologia, para ajudar a sanar, de alguma maneira, ajudar, né, nós, enquanto seres humanos aí. O que a gente pode trazer, assim, de novo, que de fato tem, nem novo né, mas pouco divulgado. Acho que essa seria a melhor frase num contexto aqui no nosso país relacionado a essas tecnologias, a saúde mental e a tecnologia nesse contexto. Você falou muito bem, é pouco falado. Estudos, experimentos, evidências, nós temos há um bom tempo, mas é pouco falado, diferente, por exemplo, de países como os Estados Unidos, né, países da Europa,
Canadá, enfim, isso é muito conhecido. O que nós vamos falar é muito mais conhecido lá. Então, tem muitas publicações, inclusive desses países, né? Mas ainda bem, já estamos falando aqui, olha esse espaço maravilhoso para falar que existe sim, Júlia, existe tecnologia que pode contribuir para a nossa saúde mental. Gente, precisa ser divulgado, porque eu sou apaixonada, você sabe, né? Sei, como sei. Eu sou apaixonada. É o que a gente chama de intervenção, seria isso, não é um tratamento? Ou não, nós não chamamos de tratamento, a gente chama assim de uma intervenção mesmo, né? Porque é neuromodulação. É neuromodulação. Então, a gente chama de treinamento cerebral, né? Que vai colaborar para que haja uma regulação das ondas cerebrais, né? E quando a gente fala dessa intervenção, hoje você utiliza do neurofeedback, me corrija se eu estiver errada, neurofeedback, biofeedback e essa intervenção transcraniana, né? Seria isso. Estimulação transcraniana por corrente contínua. E o que difere um do outro? Para que eu uso um? Para que eu uso o outro? Eles são complementares? Como é que funciona Maravilhosamente complementares. Faz um, passa para o outro, faz um, passa para o outro. Eu atendo pacientes assim, dependendo do caso, a pessoa começa com a corrente transcraniana, estimulação transcraniana, depois ela vai para o neurofeedback e a gente trabalha sempre o biofeedback junto. É lindo ver a superação das pessoas. Só que assim, Júlia, depois nós vamos falar mais sobre isso, anota para você não esquecer, exige comprometimento, né? Exige da parte de quem está ali fazendo, agora, até porque não dá para começar e terminar essa intervenção. Eu quero aqui abrir, né, um parêntese. Às vezes, Júlia, quando a gente recebe uma pessoa, ela fala assim, mas e o tempo? Porque leva um tempo. E vocês vão entender por que leva um tempo. Gente, veja bem, como nós, olhando cada um agora para si, para a sua história. Como eu vivi a minha vida até aqui? Antes de todo esse conhecimento, né, junto com terapia, né, Júlia? Sim. Tudo isso, eu sei da minha história. Eu sei os perrengues, né? Imagina uma pessoa TDAH que nunca foi tratada com diagnóstico tardio. Eu tive muitos impactos na minha vida, Recebi muitos rótulos por causa disso. Então, não é só o impacto da própria desregulação das ondas, sabe? Dos próprios prejuízos. É a rotulação social, sabe? Tudo isso vem agregado. A descompromissada. Exatamente. A estabanada, né? A distraída, né? Pensativa, né? Vivo no mundo da lua, a lerdinha, né? Então, é a rotulação que impacta e mexe diretamente na autoestima da pessoa. Na autoimagem, sabe? E quando a pessoa fica com a autoimagem comprometida, Júlia, quem tem autoimagem comprometida sabe do que eu tô falando. Então, veja bem, como é que eu fui? Como é que eu quero? Eu quero viver muito, Júlia. Queremos, né, pessoal? Queremos viver o melhor possível. Viver o melhor possível, Júlia, não quer dizer estar isento de aflições, não quer dizer estar isento de dores, de provações, de momentos difíceis. Quer dizer ter recursos internos para lidar com isso, Júlia. Então, como eu quero passar? Agora, essa lacuna de tempo que as pessoas falam que é muito tempo, Júlia, o que isso simboliza entre o que foi e entre o que eu quero que seja? Então, é uma reflexão que é dada a cada pessoa e é só dela. Né? Eu recebo alguns pacientes que parece que viraram essa chave, sabe? E aí a história é linda, que se entregam e priorizam financeiramente, priorizam em tempo. É lindo ver o acompanhamento. É lindo, porque pensa que o cérebro é ele que comanda quase tudo aí. Ele tem a ver com quase tudo na nossa vida. Imagina aviões, a gente vê direto avião, né? A gente não entende que tem uma torre de comando por trás desse tráfego aéreo que tem aí. E que se der ruim, vamos usar aqui uma linguagem bem coloquial, se der ruim, tem que estar funcionando muito bem. O nosso cérebro, ele é essa torre de comando. É ele que comanda o tráfego, sabe? Então, como ele está? E quando ele não está legal... Tá exausto, Júlia, né? Outra coisa. Gente, quem já passou por isso, TDAH quase sempre não tratada, eu vou dizer, você sabe uma coisa que massacra? É alguém olhar para você e falar assim, mas é só você fazer isso. Não é só.
Não temos recursos internos para fazer. Eu lembro que um dia uma pessoa falou assim para mim: pelo amor de Deus, é só você prestar atenção. Não, não era só para mim. Eu não tinha recursos internos. É uma palavrinha pequena, mas... Que massacra, porque aí a gente fica pensando, poxa, mas é só eu. Por que eu não faço? Então já vem o quê? A autocobrança, né? Ver o sofrimento. E quando você fala recursos internos, para quem está em casa, o que seriam esses recursos internos que falta, no caso, que faltaria ou falta numa pessoa TDAH, por exemplo? Vamos falar então de construtos, né? Recursos internos dos processos atencionais, dos processos de memória, dos processos de impulsividade, dos processos de autorregulação emocional. Não tem. Ou seja, pode rapidamente partir para um impulso agressivo. Dependendo do quadro. Muito da situação. No meu nunca foi, por exemplo, porque TDAH predominantemente desatenta, tem isso também. Né? Tem o TDAH predominantemente desatenta, predominantemente hiperativo e o combinado. No meu caso, predominantemente desatenta. A impulsividade sempre está. Né? Por isso que não usa mais aquele termo TDA, não tem mais. É TDAH, predominantemente desatento, ou impulsivo, ou combinado. O meu caso era o primeiro. Então não aparecia muito a questão da impulsividade, dessa alta desregulação. Por isso que os apelidinhos, quando eu era pequena, era isso mesmo, lerdinha, pata-choca, pamonhazinha, entendeu? Porque era predominantemente desatenta. Agora, o hiperativo é aquele que aparece mais, é aquele que é encaminhado mais rápido pela escola, né? Porque parece que está ligado no 220, não para, né? E tem mais, assim, a questão da facilidade, da propensão à desregulação emocional, né? Aí tem que ver, é bem complexo, tem que ver se é só TDAH, se não tem um amiguinho que veio junto. Esse amiguinho pode ser um TEA, pode ser alguma outra coisa? Pode ser um TEA, pode ser um TEI, que é o transtorno do comportamento explosivo, intermitente, ou pode ser um TOD, né? Comportamento opositor, ou ansiedade, que, gente, olha, é a comorbidade mais comum em TDAH, ansiedade. Problemas de sono é muito comum, problemas gastrointestinais é muito comum, viu? Tem que tratar. E assim, Velma, vamos tentar explicar para quem está em casa, porque eu assisti alguns vídeos seu pela rede social que mostram colocando aparelhos na cabeça, né? Enfim, para quem está em casa entender como é que funcionaria isso. A pessoa chega lá, ela já chega direcionada ao neurofeedback, por exemplo. Ela vai conversar comigo primeiro, né? Aí eu vou entender a história de vida dessa pessoa. Desde o primeiro núcleo social dela. No caso, se for uma mãe levando seu filho... Gestação conta? Conta. A gestação, a barriga da mamãe é o primeiro núcleo social que a criança convive, que a criança vivencia. É o primeiro núcleo social, ali já tem vários impactos, né? O parto conta muito. O que aconteceu nesse parto? O pós-parto já nos dá muitos indícios, né? E aí, depois, a primeira infância, né? E tudo isso. E aí, depois desse contato, caso seja necessário, né, seja essa a intervenção necessária, a gente pode encaminhar para o neurofeedback, que aí a gente pode falar um pouquinho agora sobre ele. E como que funcionaria nesse sentido, então, esse neurofeedback? É uma tecnologia, como você já falou, ela já vem de outros países, aqui no Brasil, né, tá começando a ser mais falada, como você bem brinca, né, graças a Deus por isso. Mas como é que funciona nesse contexto? De que forma essa intervenção pode aí ajudar a pessoa? Então, vamos primeiro situar o neurofeedback em um contexto de uma técnica que é vastamente estudada, gente. Não é de agora, sabe? Remonta os estudos, 1952, Nossa. 1960 foi um boom, né, dos famosos gatos de Stellman. Posso contar? Só claro, com certeza. Então, Stellman era um cientista e ele fazia treinos para estudar a estimulação no cérebro de gatinhos, bem no ritmo sensório-motor. O que ele concluiu com isso? Década de 60. Que os gatinhos tinham um sono melhor. Só que, assim, coincidentemente, a NASA entrou em contato com ele e falou que eles tinham um novo combustível para foguete. Só que as pessoas que tinham contato com esse combustível estavam convulsionando.
E aí pediram para ele que fizesse lá, né, os testes, os estudos, para que diminuísse, minimizasse esse efeito. Ok. Por isso que aos famosos gatos de Stellman, ele usava muitos gatos nas experiências. E ele foi fazendo os experimentos com os gatinhos convulsionavam, morriam. O início da ciência foi cruel, Trágico. né? E, segundo os estudos apontam, eles pegaram os gatinhos que tinham feito neurofeedback de forma acidental. Qual foi a descoberta acidental, no caso? Que os gatinhos diminuíram muito a questão da convulsão. Aí eles se atentaram, opa, então o neurofeedback pode ter resposta para a epilepsia. Começou, então, vastos estudos, aí entra os critérios da ciência, né? Generalização, ambiente controlado, generalizaram para humanos. Então, hoje, dependendo da epilepsia, o neurofeedback pode ajudar. Então, por que eu citei essa história? Para dizer que os estudos não são de agora. Não é uma coisa... Tudo bem, dentro da ciência, 1960 está aí, Tá né? aí, né? Mas como as pessoas nem ouviram falar, pensa que é uma coisa que dessa década. E não é. Não é. Então, tem vastos estudos. Pessoal, todo mundo que chega até, eu desafio a procurar. Eu falo, olha, procura, não fica refém da minha palavra. Procura aí, né, em estudos científicos, que você vai encontrar. Evidência tem, Júlia. E aí, do que ela parte, o pressuposto, né? Que o nosso cérebro ele é química e energia pura. O neurofeedback vai trabalhar com a parte elétrica do cérebro. Essa parte elétrica é pouco falada. A química, mais agora, ainda bem também, né? Noradrenalina, dopamina, serotonina. Química é muito onde o medicamento atua. Só que quando a gente fala de neurofeedback, a gente lembra de ondas elétricas. A gente lembra da parte elétrica desse cérebro. E quando a gente fala da parte elétrica, a gente lembra dessas ondas que precisa funcionar como uma grande orquestra. Precisa ter harmonia. Por exemplo, eu estou falando com você aqui agora, não estou? Certo. Eu preciso ter um beta legal, poxa. Eu tenho que estar com esse pré-frontal meu ativado, né? Com essa onda. Beta é uma onda mais rápida. Se eu estou fazendo um laudo para o meu paciente, eu preciso ter uma beta bacana, né? Agora, se eu chego em casa, gente, eu preciso que a onda alfa funcione muito bem, porque a onda alfa é a calmaria, sabe? Eu estou desperto, mas eu estou tranquilo, eu estou relaxada, eu estou presente. Se eu vou dormir, eu preciso do alfa, eu preciso do teta e eu preciso do delta, que é responsável pelo sono profundo. Agora, imagina, se na hora de eu descansar, de eu relaxar, a high beta, que é mais alta, tá ali, ó, no 12. Que não deixa você dormir, no caso. Não deixa relaxar. Entende? Imagina se eu tô aqui com você e o que tá funcionando comigo é um teta. Ei, peraí. O teta faz o quê? Pra quem tá em casa induz entender. o sono. Ah, você Sabe, tá do só sono. É bocejando. uma das fases do sono. Eu estava vendo hoje uma entrevista de uma pessoa que ela é fera em neurofeedback. Posso falar o nome? Claro. É só vocês procurarem Tuyan. É fera em neurofeedback. Né? Tenho o privilégio de fazer cursos com ele, né? Então, ele estava contando um paciente que ele atendeu que era uma criança com queixa de depressão. Todos tá com os depressão, indícios. encaminhamento para depressão, todos os indícios de depressão. Quando ele foi fazer o mapeamento, porque o que acontece? Se você chega lá para mim, primeira coisa que a gente vai fazer é um mapeamento cerebral. O que é isso? Eu brinco, tá? São palavras minhas. Eu falo que a gente vai ver a bagunça da casa. É como se a gente colocasse o cérebro em frente ao espelho e ele visse Isso, você lembra, a né? bagunça, né? Exatamente. E isso para o cérebro é uma coisa muito surreal. Né? Imagina que ele nunca fez isso. Ele nunca teve esse feedback em relação a ele mesmo. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente roda o cérebro da pessoa com eletrodos que não são invasivos, não dói, não é aquele gel melequento, é só soro, né? E aí nós vamos ver como que está. Ali a gente vai ver, está hiperativado aqui nesses pontos, não era para estar. Tem hipoativação aqui.
Não era Você para fala estar... hipo, no caso, essas ondas estão acima do normal, seria isso? Hiper acima. Tá muito ativado. Então, dependendo do ponto, isso explica muita coisa. Sabe? No caso desse menininho que eu estava falando, o cérebro dele estava quase todo que tomado por onda delta. Onda delta de sono profundo. Ele estava acordado. Triste. Vivia entende? triste. Então, assim, o que esse estudioso, né? O que ele percebeu, assim, de forma com maestria, né? E falou, ei, peraí, isso aqui pode estar envolvido uma questão metabólica aqui também, porque, de verdade, está muito fora da curva isso aqui. Então, nós vamos treinar o cérebro dele para inibir essa delta aqui, mas eu te encaminho para o médico. Vamos ver como é que está D, ferro, todo. O que aconteceu? Vitamina D da criança lá embaixo, e a criança estava anêmica. Né? Então, percebe? Não é só o treino. Nós somos um corpo. Nós não nos resumimos à mente, ao cérebro, e também não dá para nos entender e nos perceber sem ele. É um corpo integrado. E quando a gente trabalha com essas tecnologias, a gente respeita muito a questão da psicofisiologia. É um influenciando o outro o tempo inteiro, o tempo todo. Né? Então, não é só terapia, bora olhar a fisiologia. Não é só fisiologia, sabe? Por isso que eu falo, viu? É o maior investimento que uma pessoa pode fazer. É quase um trabalho multidisciplinar no nosso organismo. É você olhar a mente, a questão da alimentação, de como estão as suas vitaminas, tudo. E você viu como é que o profissional tem que ter esse manejo, né? Te encaminho para que você faça, né? Procure esse médico, essa especialidade, né? E investigue isso e isso também. Mas o que for do staff de ondas cerebrais, aí a gente mexe. No caso dele, vamos inibir delta e vamos pedir para que esse treino, né? Através de todo um sistema, ele aumente algumas ondas. Né? Por exemplo, eu falei aqui da outra vez da alfa. A alfa é queridinha. É a alfa que me faz estar aqui com você presente, inteira, curtindo esse momento. É a alfa que me faz desligar lá da minha clínica, sabe? E eu estou aqui agora, e eu estou curtindo esse momento. E quando eu chego na minha casa, também. E como ela é de calmaria, ela acaba também contribuindo para essa indução do sono. Agora, se não tem alfa, problema. A pessoa perde essa habilidade. E aí vem o estresse. Isso. Agora, se tem alfa demais, problema. Porque geralmente, não todas as vezes, mas geralmente, o cérebro produz muito alfa quando ele está querendo anestesiar alguma coisa. Um luto, uma dor. Uma dor, um trauma. Qual que é a esquema de defesa dele? Porque ele sempre vai tentar defender. Ele libera muito alfa, só que quando ele faz isso, problema também. Ele não anestesia só a dor. Ele anestesia também a habilidade da pessoa extrair prazer do ambiente. Sabe aquela pessoa que nada tá bom? Sei. Sabe aquela pessoa que tinha tanto prazer em jogar vôlei e agora não tem mais? É indiferente? Isso é um tipo de depressão. Uma das coisas que a gente olha em padrão de pessoas deprimidas, às vezes, é uma alta liberação de alfa. E um outro padrão também, veja bem, o nosso cérebro, ele é feito, ele tem que ser ativado mais do lado esquerdo do que do direito. Por quê? Porque esse lado esquerdo aqui, ele é muito responsável por algumas coisas. Entre ele, o otimismo, a visão positiva da vida. O lado direito, eu não vou me estender muito, ele é responsável por muitas coisas importantíssimas, mas também pela melancolia, sabe? Pela sensação de tristeza, que é importante, Júlia. Sabe por quê? Um cérebro que não sabe ficar triste no momento que tem que ficar, ele é tão adoecido quanto o cérebro deprimido. Viu como é que a gente tem uma harmonia? Precisa ter esse equilíbrio. Não é? Né? Agora, o problema é quando o cérebro o hemisfério esquerdo está menor ativado do que o direito. Aí é uma pessoa que constantemente, também você deve conhecer, uma visão negativa da vida, sabe? Só vê o lado ruim. E não tem culpa, sabe? É isso que é. Ela não tem culpa, porque o que acontece? O cérebro, herdabilidade, tudo conta. As suas experiências da vida,
A gente fala em padrões que ele adota. Pensa na palavra hábitos. Quanto mais a pessoa repete aquele padrão, mais ele é fortalecido. Isso vale para o bom, isso vale para o negativo também. Isso é muito bom. Como assim, Velma, é muito bom? Porque se é hábito, eu posso mudar. Se é hábito, eu posso intervir. E com a ajuda da tecnologia, Júlia, a gente encurta caminhos, né? Com certeza. A gente encurta caminhos. E é isso que, depois do mapeamento, que a gente vê a baguncinha da casa, né? Pega, ó, aquele eletrodo vai pegar um sinal, vai enviar para o amplificador. O amplificador vai decodificar aquele sinal e enviar para o computador, que vai ser interpretado por um software. Ali é na hora, Júlia. É lindinho, gente. Na hora. Sai o relatório da pessoa, assim, fantástico. E aí vai mostrar o excesso, a falta de onda, de tudo nesse contexto. Né? E aí tem um relatório bem extenso também, por exemplo, ele tem mais ativação, vamos supor, FZ, PZ, cérebro neste padrão, costuma, aí ele dá possibilidade de reação da pessoa, ter um humor mais deprimido, irritável, sabe? Então, no relatório já sai na hora. Em cima daquele relatório, a gente pega as informações do software junto com a nossa experiência e faz um programa único de treinamento, único para o teu cérebro. Sabe? Eu não posso pegar o treinamento, ainda que eu seja TDAH, e eu pegue uma outra pessoa que seja TDAH, eu não posso aproveitar. Porque as experiências da vida moldaram aquele cérebro de forma muito particular. Então, o treino dessa pessoa também tem que ser personalizado, individualizado, sabe? E aí começa essa lacuna de tempo que eu falei aqui no início. Precisa ser dedicado. A pessoa precisa entender que aquilo é prioridade, sabe? E é prioridade. Sabe por quê, Bruna? Porque você pode estar cheia de grana no banco. Você pode estar com a sua família tudo ok. Se não estiver bem aqui, a pessoa não consegue aproveitar aquilo. Então, qual é a prioridade? É a mente, né? Não é? A pessoa, se eu for famosa, quantos famosos que tem aí que atentam contra a própria vida? E se eu for milionária, vai resolver meus problemas? Quantos milionários que atentam contra a própria vida? E aí a gente tira aquela questão de que a depressão é falta de espiritualidade, é falta de Deus. Ai, ainda bem que você falou. Muitas pessoas, líderes religiosos, sabe? Pessoas que têm muita fé, Bruna, estão adoecidas, sabe? E evitam buscar ajuda por medo da condenação. Você não tem fé? Agora pensa, o cérebro é um órgão, então pode adoecer só daqui para baixo. Daqui para cima, né? Se você tem uma pneumonia e você vai no médico, é falta de fé, Bruna? Não. Se você está tossindo porque você está com a pneumonia, com a gripe, para de tossir que você não tem fé. Gente, o cérebro é o mesmo princípio. Ele é um órgão e, como órgão, ele adoece. Há desequilíbrio ali químico e elétrico. Sabe quantos líderes religiosos eu atendo em sofrimento, sabe? Mas ainda bem, Bruna, já se começa um movimento de quebra, sabe? De preconceitos, de maior conhecimento, né? São eles que mais precisam de cuidado. Você imagina? E é importante a gente falar isso porque acaba, muitas vezes, doutora, que a religiosidade ela tá acima, né? Então, assim, de fato é falta disso, de fato é falta daquilo. Mas quando você entende que tem um processo, como a gente brincou, multidisciplinar, né, dentro do nosso organismo, que está relacionado ali à alimentação, à emoção, à criação, ao cenário da onde a gente veio, né, a heredabilidade, como você pontuou, sai totalmente essa questão, né? Não é só falta de algo, sabe, de crença. É tão assim emocionante quando você mostra o relatório, Bruna, e a pessoa olha e fala assim, então não é culpa minha, né? Porque agora ela sabe que não é. Ela tem dados mensuráveis, quantificáveis, que não é. Teve uma pessoa que falou assim, tem como você imprimir? Porque eu queria jogar na cara. Eu queria muito que as pessoas vissem que eu não sou assim porque eu quero ser. Sabe? Então, isso já é assim tão libertador, sabe? E aí depois começa a jornada, sabe? Aí esse é o neurofeedback, né? Como que funciona o neurofeedback? O nosso cérebro, ele é fantástico, gente.
Ele pega o padrão assim, ó, rapidão. Rápido. Na primeira sessão, ele pega o padrão que, se ele alcançar aquele estado que nós falamos para ele alcançar lá no sistema, ele tem recompensa. Ou seja, o nosso trabalho com neurofeedback, ele é todo baseado em condicionamento operante, em recompensa, em reforço, sabe? Em neuromodulação. Ele pega muito rápido. Ó, se você começar a ler esse papel que está aqui, ó, no início eu tenho dificuldade, não tenho? Mas, ó, logo eu pego essa letra aqui de cabeça para baixo. Ó. Nosso encontro será... Tá isso vendo? mesmo. Nosso encontro será. Isso No início ele bambiou um pouco. Mas ele pega o padrão, ele se reorganiza e pega o padrão. E quando você tira esse relatório do neurofeedback, que você entende o que essa pessoa tem, entende o que esse cérebro faz, você, dentro dessa tecnologia, aí você consegue mapear e pontuar. Eu quero que ele fique assim, eu quero que ele esteja regulamentado nessa onda. Seria mais ou menos isso? Isso, aí a gente não trabalha só com mapeamento, a gente trabalha com queixa. Você vai me falar... Sabe, eu gosto muito de colocar para a pessoa qual o seu maior objetivo com esse treino, o que mais você quer alcançar. Porque, assim, sabe aquela questão da Alice? Alice no País das Maravilhas? Né? Para quem não sabe onde quer chegar... Qualquer lugar, né? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho. E aí, a pessoa não fica ligada das evoluções. Ela nem está percebendo. Porque, assim, começa uma mudança muito sutil. Comigo foi assim. Foi meu marido que falou para mim, ei, você está percebendo que você não está esquecendo mais as coisas igual você esquecia? Porque eu costumo brincar, é de repente que acontece. Vai acontecendo. Foi ele que me pontuou que eu não estava mais com aquele sono tão leve à noite. Uai, eu estou chegando aqui, você está dormindo igual uma pedra. Eu tomo banho, mexo aqui e você não acorda. E antes, Júlia, podia chegar com algodão no pé. Você acordava? Acordava e chateada, né? Porque... E depois para voltar a dormir? Entende? Então, o que isso significou para a minha vida? Qual o valor disso para mim? Para mim, que viveu anos e anos nesse outro padrão. Então, ele pega o padrão... Como que ele pega o padrão? Quando ele alcança o estado que a gente falou para ele alcançar, a imagem da televisão melhora. Ele recebe aqui Ele fica assistindo algo? Como que funciona durante essa intervenção? Como que é? Ele assiste algo. Tem treinos de olhos abertos e treinos de olho fechado. Mais aberto do que fechado. Mas enquanto ele está com os olhos abertos, ele vai assistir alguma coisa que ele queira. Desde que não seja um programa violento, um programa de suspense, excessivamente. Por quê? Porque aí vai aumentar aquela ondinha que está ligada à ansiedade, à raibeta. E a gente vê lá que está aumentando. Aí eu falo, né? Às vezes adolescente quer ver. Eu falei, vai jogar seu dinheiro fora. Né? Porque, na verdade, aqui nesse treino a gente quer que ela diminua. E aí cai por terra até aquele negócio, mas não me afeta nada. Teve uma que falou assim, tia Velma, eu já estou acostumado a ver isso, nem ligo. Eu falei, então tá, bora ver, bora assistir, se aumentar aqui eu te falo. A ondinha de raibeta dela foi lá em cima. Então, tá vendo? O cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele entra em encontro com o estímulo, ele reage, ponto. E a gente vê muito isso, agora fazendo aqui entrando aqui num assunto até assim cotidiano engraçado. Já viu aqueles shoppings que tem aquelas montanhas-russas de óculos, né? E assim, às vezes a gente coloca e a sensação... Eu imagino que seja isso, porque às vezes eu saio de uma dessas que eu não vou de jeito nenhum presencial num parque de diversão, mas quando eu tô brincando com a minha filha ali com isso, Velma, a sensação... Frio na barriga. É, né? Muito louca. É uma sensação assim, falo, caraca... Que coragem que eu tive. Aí eu brinco, minha mãe um dia brincou, ela falou, mas que coragem, Júlia, você tá com óculos? Eu falei, não, eu não tava com óculos, vendo? Não. É a mesma coisa. Real, a mesma coisa, Júlia, é chupar limão. Sensações. Se eu descrever um limão aqui pra você, você vai salivar. Agora, você tá chupando limão? Não. Mas você entregou isso pro seu cérebro, sabe? E ele não sabe o que é real, o que é imaginário, ele não sabe. Entende? Então, a gente treina a pessoa, ela assistindo alguma coisa... E ele pega o padrão, que se ele alcançar o estado, a imagem vai melhorar, ele vai receber um pequeno reforço aqui, auditivo também, é visual e auditivo, e ele pega o padrão e ele começa a perseguir aquilo.
Quanto mais ele repete aquele treino, mais ele vai entendendo. Sabe, como se fosse... Eu da outra vez eu falei a mesma coisa, gente. Eu falo, às vezes, como se ele fosse uma terceira pessoa. Não, eu sei que não é. Mas é como se ele entendesse, sabe? E aí, peraí, eu já vim aqui antes. Foi bom. Aumentou a sensação de bem-estar, economizei energia, porque é isso que ele quer e ponto, economizar energia. Por isso que ele automatiza tudo que ele puder automatizar. E aí ele vai adotando aquele novo padrão de funcionamento. Sabe, de forma a ter mais bem-estar, tranquilidade, foco. Quem não precisa disso? Quem não precisa? E esse é o neurofeedback, né? Mas a gente trabalha lá também com biofeedback. Bom, eles são diferentes, mas eles podem ser usados juntos também, né? Mas seria mais ou menos isso? Suprassumo, é usar junto. Geralmente, o biofeedback, eu faço mapeamento. Na próxima sessão que o paciente está comigo, eu já faço o biofeedback. O biofeedback eu faço em uma sessão e aí depois, de vez em quando, eu faço para acompanhar. Ele é mais usado para quê? Tem algo mais específico para o biofeedback nesse sentido ou não? Deixa eu dizer aqui, todo mundo precisa fazer. É o botox da... A gente estava brincando antes, né? Que o biofeedback ele é o botox da estética mental, para você estar sempre com ela bem, né? E eu vou te explicar por quê. Veja bem, tudo é feedback, você está vendo? Quando a gente fala feedback, o que é isso? É o teu corpo tendo um feedback em tempo real do que está acontecendo com ele. E isso vira chave em nós. O biofeedback, ele já vai trabalhar... Tem vários tipos de biofeedback. Né, que vê da musculatura. O nosso, a gente vai ver a variabilidade cardíaca, porque ele é o que mais tem estudos e eficácia, comprovação de eficácia. Então, o que é isso? Veja bem, a gente vai ver variabilidade entre um pulso e outro de batida do seu coração, né, a gente chama de pulso, existe uma variabilidade de tempo entre um pulso e outro. São segundos ali. Então, você veja bem, às vezes no senso comum a gente pensa que o coração que funciona bem é aquele que é tudo igualzinho. E não, precisa ter uma alta variabilidade. Sabe, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Quando a gente vê isso, Júlia, na verdade, a gente não está querendo ver o coração da pessoa. A gente está querendo ver o que tem por trás. E o que tem por trás do coração aí a gente tem que voltar para a biologia. É a questão do sistema nervoso autônomo. Veja bem, tem o central, cérebro, medula, e tem o autônomo, né? Que são mais na questão periférica, né? O central manda mensagens para ele, dele recebe mensagem. Quando a gente fala nesse sistema nervoso autônomo, e por que é autônomo? Porque tem autonomia. Você não fica pensando assim, eu vou respirar agora. Não, é autônomo, são processos automáticos do seu corpo. E fala para mim, quando dá problema num desses, que a gente nem está ciente dele, mas quando dá problema em um. Então, falando desse sistema nervoso autônomo, a gente fala em dois subsistemas, que é o simpático, que é aquele SAMU, é aquele que é responsável pelas suas respostas de luta, fuga, sabe? Gasto extremo de energia e que é importante. Por exemplo, se você está caminhando na rua e um pitbull vem na sua direção. Corre. Você tem que fazer escolhas rápidas ali. Você usa teu cérebro instintivo, você usa o sistema nervoso simpático, porque você tem que tomar decisões. Você tem que tomar decisão se você vai lutar, se você vai paralisar ou se você vai correr e muito. Então, veja bem, ele mexe, para que você tenha chance para isso, ele mexe com toda uma circuitaria do seu corpo. Ele pega o sangue do meio, aí, do seu intestino, e ele vai jogar para onde? Para as extremidades do seu corpo. Braço e perna, para quê? Para que você tenha condição de sobrevivência. Correr. Ele está muito ligado ao hormônio do estresse. Você precisa dele de manhã para se levantar da cama. Estresse, pessoal, nem sempre é vilão. Nem sempre não. O estresse é muito importante para a vida. O problema é o excesso. Isso. Agora, o amigo dele, que trabalha junto com ele, mas em direções opostas, é o parasimpático. É só você lembrar. Vou dar uma dica aqui que vocês não vão esquecer mais. É ele que fica falando assim, parasimpático. Tá tudo bem. Uma vez que ele é responsável pela calmaria e pela sensação de bem-estar, o que ele vai cuidar, Júlia? Da manutenção do teu corpo. Digestão, órgãos excretores, órgãos reprodutores,
tudo. Detox celular, é ele que vai, urinário, é ele que vai te manter viva. E para que ele faça isso, ele tem que estar com uma boa ativação adequada. Então, quando a gente coloca um sensor na sua orelha ou no braço, um sensor aqui, em 5 minutos a pessoa fica com o sensor, deitadinha. Em 5 minutos você tem o seu relatório. Qual relatório que é esse? Como que está o seu nível de estresse? Ele vai dar lá em gráfico. Lindo, amo. Ele vai te dar a sua idade biológica versus a sua idade fisiológica. Eu tenho medo. Mas sabe aquela cair de ficha que é necessário? Eu já avaliei um rapaz que tinha 24 anos. Deu idade fisiológica nele equivalente a 74. E eu achei interessante porque eu estava numa palestra que você falou sobre ele e você pontuou assim, é um cérebro envelhecido, né? Algo nesse contexto, ou seja, logo tende a falecer, né? Não, vamos falar do corpo. Do corpo, né? É o corpo. Isso, porque é o que o corpo, velho, teu corpo entende, a idade que você tem. Não é a idade, é a idade fisiológica. Entende? Então, eu já avaliei uma pessoa que estava com idade fisiológica de 94. Nossa. Opa, uma pessoa com 94 anos quer dizer que ela está quase despedindo aqui, né? Não é verdade? Já tá no crédito. Não, já está, né, Júlia? Então, o que os estudos mostram? Tem que ter uma ativação do simpático? Tem. Mas precisa ter mais ou menos essa harmonia aqui. 40 simpático, 60 parasimpático. Que é o estresse que a gente acorda, seria esse 40. Necessário para a vida. Necessário. E o parasimpático seria esse 60 na hora de acordar. E para fazer tudo o que ele precisa fazer, tanto com você dormindo quanto acordado. Ele cuida da manutenção do corpo. Entende? Ele que vai manter você vivo. Então, os estudos mostram que essas pessoas que têm esse equilíbrio entre simpático e parasimpático... São mais felizes. Sim, maior sensação de bem-estar, adoecem menos, né? Essas pessoas com maior ativação do sistema nervoso simpático tendem a se envolver mais em acidentes e morrem mais. Caramba. Né? Agora fala, isso é ou não é importante? Esse aparelhinho que você falou em 5 minutos, que mostra tudo isso, é o do biofeedback, é isso? Biofeedback. E aí esse daí, independente de você chegar e precisar logo fazer um neurofeedback, você vai passar pelo biofeedback também. Vou passar. Antes de eu começar o teu treino, eu tenho que fazer o bio em você. Tenho não, mas eu acredito que isso é entregar o melhor. A tecnologia já está lá, eu estou preparada para fazer. Porque nesta sessão, o que a gente faz, além do biofeedback? Essa primeira avaliação vai mostrar o teu estado. Só que depois nós vamos fazer uma outra, que aí é o ouro. É o ouro. É trabalhar com a fisiologia, sabe? Eu vou fazer uma avaliação da sua frequência ressonante. Frequência ressonante é quando pressão arterial, batimento cardíaco e respiração ficam em sintonia. E isso é o ouro. E eu descubro isso quando eu descubro o teu ritmo. Igual você tem uma digital, você tem uma frequência ressonante, um ritmo respiratório que é único teu. E aí que entra a questão das batidas do coração, por exemplo? Aí a gente vai fazendo. Respiração. Isso, vai pegar, essa frequência ressonante vai pegar informações. Respiração, batimento, pressão, e ver ali o momento de coerência, de sincronia entre elas. Quando a gente descobre, por exemplo, meu é 8, super rapidinha. Do meu esposo é 11. Já então, é mais demorada ou mais rápida? É mais rápida? A minha é mais rápida, a dele é mais lenta. Tem pessoas que chegam a 14. Então, a questão é fazer respiração lenta, encher diafragma, né, a respiração diafragmática e soltar pela boca, lentificada, a gente sabe, né, que nos centraliza de volta, não é? Quando você Sim, traz a gente pro isso. Mas quando você faz dentro da sua frequência ressonante, aí é o ouro, entende? Aí você está respirando dentro da sua frequência. E quando você vai lá e a gente faz essa avaliação da frequência, na mesma sessão, dá para fazer as duas numa sessão só. Você sai lá já com o aplicativo. Pessoal, na minha página tem
toda essa explicação. Visitem lá. Que é um site, né? É um aplicativo que você baixa? Como que é? É um aplicativo que a gente já coloca, por exemplo, se é 11 a sua respiração, a gente vai calcular entre inspiração, expiração e período que a pessoa vai reter a respiração. Aí ela vai fazer isso todos os dias, de manhã e à tarde. Por quanto tempo? Tempo que for necessário. Personalizado? O resto da vida. Ai, pro resto da vida. Não custa nada, é de graça. E isso pode influenciar na sua imunidade, no seu bem-estar. Por que parar? Por que parar? Né? Então, essa é uma das coisas também que a gente trabalha. Tá vendo? Fisiologia alterando o estado mental. E o estado mental também altera a fisiologia. Eles se retroalimentam. E Velma, ou seja, é para tudo, né? Você tem um depoimento que eu acho muito bonito na sua rede que você postou, até relacionado a estudos, né? Uma menina que se sentia burrinha, né? Essa foi a palavra até ela que é ela TDAH, ela é TDAH. no... Geralmente, quem tem laudo de TDAH, a Júlia, tem essa autoimagem comprometida. E foram sessões de neurofeedback que ajudaram ela. Bio também. Biofeedback. Então, essa menina, eu fiz a avaliação dela, neuropsicológica. A menina tem um QI ótimo. O QI da menina é ótimo. E ela se achando burra, né? E aí, você viu o depoimento dela lá? Que lindo. Muito bonito. Nossa, quando a gente começou, ela tinha ficado ela estava em recuperação. Para 4 matérias, sabe? Dando crises altas de ansiedade, né? E muito medo, né? Medo de falar, medo de se expor, medo de fazer errado, né? Então, o neurofeedback, ele vai mexer com tudo isso, né? Ele vai trabalhar o pré-frontal. Pré-frontal é tomada de decisão, análise de risco. Um pouco de ousadia também, então, entra sabe? tudo. Eu atendi uma pessoa também que ela falava assim, as pessoas estão me perguntando o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque nas reuniões eu sempre aceitava tudo. Agora não, eu estou levantando a minha mão, eu estou me colocando, eu estou dando as minhas opiniões. E ela tinha opiniões excelentes para dar, é uma mulher competente demais na área dela. Mas ela não fazia isso, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha, reforça o pré-frontal, isso ajuda, né? Fora trauma, né? Trauma é uma coisa que me comove. Por quê? Porque dá para ver a ativação do trauma no neurofeedback. Não sabe o que é, mas dá para ver. Você fala assim, alteração de ondas, por exemplo? Hiperativação, principalmente na área temporal. Então, o que a gente aprende com isso? Que os traumas, eles ficam registrados lá, sabe? Eles ficam registrados. Vamos dizer assim, é só para quem está em casa entender e até para eu também, que já conhecia, já ouvia falar, mas agora estou aprofundando mais, né? Vamos dizer assim. Numa situação, Velma, onde existe trauma, por exemplo, ou mesmo que não existisse, é necessário que também haja um acompanhamento, vamos dizer assim, abre aspas, tradicional da psicologia, com uma conversa. Isso é indiferente da intervenção que você está ouvindo. Obrigada por ter tocado nesse ponto. Gente, é complementar. Por exemplo, o neurofeedback vai fazer tudo isso aí. Se tem uma ativação, hiperativação em áreas de trauma, a gente vai falar para diminuir aquela onda, o que vai ajudar, vai encurtar caminho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aprender a identificar pensamentos, a pensar de forma mais funcional, isso é uma boa terapia. Entende? Porque aí, você vê que supra-sumo, se puder ser os dois, né? Uhum. Você, ao mesmo tempo que você encurta o caminho, inibindo ou ativando ondas, na terapia, você vai buscar toda a questão do autoconhecimento. Aí eu falo na TCC, que é a linha que eu trabalho, né? Você vai identificar pensamentos disfuncionais, você vai aprender a pensar de forma mais funcional. E essas estimulações, o neuro, o bio, já tô até íntima, né? Neuro, bio. Elas, de certa forma, elas ajudam a tratar esse trauma, então? Sim, nossa, muitas comprovações. Para você ter uma ideia, nós assistimos uma palestra de uma pessoa da Romênia, ela diz que o relato das experiências dela são lindos, trabalhando traumas em soldados pós-guerra.
Imagina a cabeça, né, de uma pessoa assim. Sabe? Os flashes, né? Os pesadelos, são traumas terríveis, né? E aí ela contou lá no seminário que a gente fez os estudos, né, de caso, dos atendimentos que eles fizeram de pessoas que tiveram superação, né, com amplos trabalhos, né? Aí junta neuro, junta bio, no caso desse homem foi a estimulação transcraniana também. E é esse que a gente vai entrar agora. Que é a estimulação? É mais novo, né? Estimulação transcraniana Também no seu, não. na sua clínica. Na minha clínica, sim. Mas, para você ter uma ideia, olha que interessante. Na Roma Antiga, um estudioso da Roma Antiga, que eu esqueci o nome, eu esqueci agora, ele já colocava peixe elétrico na cabeça da pessoa para melhorar a dor de cabeça. Peixe elétrico. De alguma forma ali eles verificaram que a eletricidade tinha influência. Né? E depois, em 1960, né, 70, os estudos disso criaram mais consistência, 2000, né? Agora 2010 em diante foi boom, né? Você viu que 60 e 70 foi uma década para os três, né? Três. Bio, neuro e a estimulação. Então, foi uma época áurea, então, né? E essa já é um pouco diferente, né? Porque o neurofeedback, ele vai treinar o cérebro com os recursos internos que o cérebro tem. Ok? Ele vai usar os próprios recursos para treinar-se. Agora, a estimulação transcraniana por corrente contínua, Júlia, ela já vai ser uma tecnologia que ela vai dar miliamperes de corrente de estimulação no couro cabeludo. De 1 a 2, micro mesmo. Tem pessoas que não sentem nada, outros sentem só uma cosquinha, sabe? Ela não vai fazer uma estimulação direta no neurônio, mas ela vai promover a excitabilidade cortical, neuronal. Então, ela vai hiperativar naquela hora. A diferença dela é que ela, por exemplo, quando que eu geralmente uso? Eu uso, sabe, quando aquele caso, vamos supor, de ansiedade, de depressão ou de aprendizagem, você vê que está um pouquinho mais sério. Né? Então, a gente estimula, por exemplo, tem uma paciente que, antes dela ir para o neurofeedback, eu faço 20 a 30 minutos de estimulação transcraniana por corrente contínua do lado esquerdo dela, para ativar. Lembra que eu falei que o lado esquerdo precisa ser mais ativado? Então, na transcraniana, eu estimulo mesmo com uma microcorrente, sabe? E são para casos, então, mais extremos. Seria isso? Você pode fazer, a pessoa pode fazer, mas geralmente lá na minha clínica eu uso para quando o caso é um pouco mais extremo. Depois disso, ela já vai direto para o neurofeedback, sendo que um dos protocolos que eu faço no neurofeedback é inibir o lado direito. Lembra? Para a gente dar uma equilibrada aqui. Olha, essa pessoa ainda está em processo, mas eu vou dizer, ela não saía nem para, ela não queria nem tomar banho mais. Nossa. Sabe? Ela não saía para trabalhar. Série de fatores, né? Poxa, deu uma levantada boa, tá no processo ainda, né? Conseguiu levantar para ir trabalhar. Entende? Então, gente, são pessoas que precisam muito de ajuda. São histórias reais, né? Vidas reais. Você falou da senhorinha dos 70 anos, do sono, né? Achei muito bonito também. Sim. Que ela falou que conseguiu dormir uma noite inteira sem precisar ir ao banheiro. A gente só mexeu no alfa dela. Né? Você uma vez, eu acho que tem aqui, me perguntou em relação ao Alzheimer. Sim, Parkinson, também. Né? Gente, um público que eu tenho atendido, assim, que tem aumentado, que eu, assim, amo atender, são idosos. Porque, veja bem, a gente falou do alfa, né? 35 anos pra frente começa a perda sutil de alfa. Quantos anos você tem? 32. Tá. Não sei, bora mapear aí pra ver como é que tá seu alfa. Vamos ver. Mas, assim, falando da questão da psicologia do desenvolvimento, né? 35 para fora, começa a diminuir. 50, eu estou com 51. 50, queda. 60 em diante, ladeira. Entende? Eita. Então, é claro, viu? Por isso que idoso vai reclamando, que não dorme, sabe? Então, o que a gente faz? A gente começa a regular. Agora, eu tenho atendido muito pessoas idosas para várias buscas, né? Mas a questão do Alzheimer não cura. Né? Mas dá uma ajuda. É doença neurodegenerativa, né? Então a gente tem que trabalhar muito com as expectativas da pessoa.
né? Mas pode minimizar a progressão. O Alzheimer, ele não vem só com esquecimento, ele vem com ansiedade profunda, problema de sono. Então, nisso aí, o neurofeedback, tudo isso aí pode ajudar a pessoa, tá? Pode contribuir, e aumentando a qualidade de vida. Essa regulação do alfa, no caso, nesse sentido, para idosos, você aumenta ela, você faz ela crescer. Geralmente cai. Aí a gente pede, Traz aí a gente vê, aumento. Tudo é um mapeamento. Tudo quem vai me mostrar é o mapeamento, quando eu vou ver a baguncinha da casa. E o Parkinson também não tem cura, mas aumenta a qualidade de vida muito da pessoa, redução de tremores em alguns casos, né? Então vale a pena. Pô, se tivesse né? Se fosse comigo, eu não queria, gostaria, né? Estimulação transcraniana, eu uso lá com paciente também que tem muita dificuldade para aprender. Muita mesmo. Aí começamos o neurofeedback e percebemos que o resultado estava lentificado no caso dele. O que a gente fez? Ou seja, não era comum aquela demora, né? Como bem você falou, o cérebro traz rápido uma resposta. Depende do caso, tá vendo? Cada caso é um caso. O que a gente faz? Senta e chora? Não, já levei para estimulação transcraniana. Tem uma outra tecnologia lá, que tem até no meu Insta também. Essa tecnologia é espécie de uma fita que a gente coloca aqui, uma faixa. Eu já vi uma foto Você já viu sua uma lá. foto? Uma faixa que a gente coloca, essa é uma outra. Esse daí vai treinar através de jogos, desde criança a idoso. O teu cérebro a trocar de estado. Olha só. Por exemplo, você pontua, você não usa a mão, quem só joga é o seu cérebro. Só que quando a gente coloca aqui, pensa comigo, essa parte aqui é importante, não é? Sim. Alguns tipos de atenção, análise de risco, todas as questões de cognição, tomada de decisão, tudo é aqui. O cérebro entende que isso é importante, mas ele não entende que isso é urgente. Se ele entender que você tem uma urgência, o primeiro lugar que ele vai diminuir o fluxo sanguíneo é onde? No cérebro. Aqui. Parte Viu? Porque frontal. quando a pessoa está com qualquer problema mais gritante, ou uma depressão, uma ansiedade, logo ela começa a queixar-se. Ai, eu não estou lembrando mais das coisas. Ai, gente, minha cabeça está confusa. Tá vendo? Isso é sobrevivência. Ele diminui o fluxo sanguíneo daqui para colocar em áreas que ele entende que precisam mais urgente, momento. não importante. Entende? O cérebro sempre vai fazer isso. Ok, essa tecnologia, ela ativa a oxigenação, tanto manda mais oxigênio para a parte frontal, quando faz nascer novos vasos capilares. Olha que coisa maravilhosa. Caramba. E manda oxigênio, que vai melhorar toda essa região aqui frontal do nosso cérebro. E aí tem dois momentos, tem vários jogos, geralmente tem dois momentos. Um que você vai ativar só no cérebro, é bem surreal, você não põe a mão. Você pontua, quanto mais atenção você presta. E de repente ele muda de estado, você pontua se você relaxar. Então, o que nós estamos treinando esse cérebro? Troca de estado. Um cérebro saudável é aquele que sabe trocar de estado. E a questão do sono, né? Eu estava conversando antes com o nosso amigo Gustavo aqui, e ele pontuou que ele, por exemplo, até dorme bem. Mas ele dorme tarde, ele não consegue dormir cedo, por exemplo. Ou muitas vezes situações onde a pessoa não consegue dormir. Isso existe alguma explicação nessas ondas que você está pontuando? Eu sei que tem, né, situações de pessoas que, e até de idosos mesmo, que fizeram com você justamente para dormir, né? Como é que a gente explica isso, Velma? Júlia, aí tem várias explicações, a gente precisa analisar cada caso. Por exemplo, o excesso de telas vai contribuir para isso, né? Por exemplo, quando eu estou com uma tela aqui, ó, ele libera luz azul. O sol libera luz azul, mas ele libera com outros raios, né? Então, é todo um circuito que tem que... Ó, vamos lá, se amanheceu o dia, né? Você tomou um solzinho, não tomou? Sim. Ok. O sol na sua retina, do seu olho, vai estimular você a produzir serotonina. A produção adequada de serotonina está estreitamente ligada com a produção adequada de melatonina à noite. Viu como é que um sono de qualidade começa quando a gente acorda, Bruna? E aí, ó, luz azul. Meu cérebro entende que é hora de eu estar em estado de vigília. Agora, a hora de dormir, luz azul. E muito pior, assim, porque geralmente você usa aqui. Isso se traz mais para o frente. Cérebro. Qual é o grande problema disso? Nós temos um momento de pico de produção de melatonina.
Todo mundo pensa, todo mundo não, mas muitas pessoas pensam que a melatonina ela é responsável só por questões de sono. E não, eu vou colocar aqui uma palavra que você usou. Ela é responsável por detox cerebral, limpeza cerebral. Isso evita até doenças degenerativas do cérebro. Agora vamos supor, se essa pessoa, qualquer pessoa, perde o pico de produção de melatonina, 9, 10, 11, 12, passou isso aí, produz, mas não com a mesma qualidade e intensidade mais. Todo esse processo vai ficar prejudicado. Não é tela, aí a gente tem que ver, né, dentro do mapeamento, o que pode explicar isso aí para ajudar essa pessoa a pegar no sono. Né? Por exemplo, como é que está a produção de alfa dela? Está relacionada à indução do sono. Teta, como é que está a produção? Aí a gente vai regulando isso aí. O neurofeedback tem uma resposta maravilhosa para sono. Aí, você que gente, não dorme, crises de né? crises de ansiedade, tem uma resposta maravilhosa para crise de ansiedade. Velma, a gente falou muito e a gente entende muitas vezes dentro da nossa fala que são coisas que já vão acontecendo, que começou hoje, e aí, nossa, parece que virou uma realidade e tá tudo certo, não consigo dormir, ou durmo muito tarde, ou tô estressado, mas é o trabalho. A gente sempre coloca uma desculpa. E a gente já entendeu que o neurofeedback, o biofeedback, esse trabalho em conjunto, dá um resultado. Agora, por exemplo, quando a gente passa por situações que de cara precisam um tratamento, isso também ajuda com mais rapidez? Vou dar um exemplo do que a gente vem, infelizmente, vivendo na nossa sociedade, que são os abusos, né? Tanto com mulheres, mas principalmente com crianças também. A estimulação por neurofeedback ou por biofeedback, ela é interessante para esses casos também? Como é que... Muito, né? Aí é um caso assim que precisa dessas intervenções, né, de terapia, de tudo, porque é uma ferida profunda, né? Vamos colocar dessa forma. É uma ferida profunda. Então, tudo isso que eu falei aqui, ó, vai ajudar muito, né? Até porque isso vai trazer a consequência, né? A consequência do trauma, como você já bem falou, a questão da insônia, né? Vai gerar gatilhos, né? Para o resto da vida. Como é que ele reage? Ou ele fica muito reativo, ou ele paralisa, ou ele fica em situação de esquiva e fuga. Né? Isso alicia outras questões, como ansiedade, distúrbios no sono. Então, contribui, é uma ferramenta que contribui. Bom, questão de tratamento, de tempo, varia muito, de pessoa para pessoa, mas a gente pode ter uma base aí, mais ou menos 6 meses, 3 meses... Varia muito de pessoa para pessoa, cérebro para cérebro. Uma coisa que eu já percebi, tem cérebro que é um pouco mais resistente, né? Criou mais resistência. Outros respondem bem mais rápido. É um cérebro bem Gabriela. Cresci assim, nasci assim. Ele vai responder, mas o tempo dele vai ser maior. Então, não dá nem para falar, porque pode mexer com as expectativas, né? Das pessoas. Para quem precisa te encontrar, quem entendeu que é uma necessidade aí trabalhar neurofeedback, biofeedback, eu sei que você fica lá em Várzea Grande, né? Fala um pouquinho aí o seu endereço, a sua clínica e também o trabalho que vocês realizam lá nesse contexto. Então, nós ficamos ali perto do Correios de Várzea Grande, tá? O nome da minha página é Spacomaquir, tá? Spacomaquir. Procura lá Velma Venturelli também, que vocês vão encontrar, tá? Ali a gente fala tanto sobre tudo isso aí, como você sabe, né, Júlia? Mais um pouco também. Fala muito com famílias, né? Como a gente também trabalha muito tempo com famílias, com crianças, a gente acaba falando muito sobre isso também. Até porque tudo é um contexto, né? Contexto. A gente, na outra entrevista, a gente falou muito sobre essa questão das famílias. E até acho que dá pra gente retornar antes da gente encerrar, embora a gente já tenha uma hora já de conversa. Aprendeu bastante, Gustavo? Embora a gente tenha essa questão, a gente vê muitas notícias, né? Criança... crianças sendo internadas por excesso de ansiedade, depressão, como você bem falou. É importante os pais tomarem esse contato com o filho, né? Alimentação, o que está assistindo na rede social, porque está em casa quietinho, não quer dizer que não está fazendo nada de errado. Esses cuidados
a gente também precisa ter, né? Precisa. Os números têm aumentado, né, de crianças ou com desejo ou com ato praticado de automutilação. Crianças com crise de ansiedade, muitas. Isso que não era tão comum assim, né? Está aumentando, né? Os dados mostram que está aumentando por questões multifatoriais. Está aumentando muito, né? Crianças com sintomatologia de depressão, né? Que estão em sofrimento e precisam de ajuda. E as famílias também precisam, né? Porque muitas não sabem o que fazer. E às vezes vem delas mesmo, né? Vem da realidade delas. É criança que era assim, que se tornou um adulto, que virou pai, que virou mãe. E que agora está criando uma outra criança nesse mesmo cenário. Isso aí a gente fala de ambiente, né? De ambiente, a gente fala né? de ambiente. Por isso que os dados que apontam para a herdabilidade em relação a transtorno de ansiedade e depressão são altos, né? E aí, geralmente, não tratado, o ambiente também promove isso. Então, viu? Se retroalimenta. Ou seja, é tanto assunto, gente, mas né? É tanto assunto. Dá vontade aqui de quase fazer uma consulta com a Velma aqui já. Velma, muito obrigada pela tua participação. Tá, eu vou deixar o espaço para mais uma palavrinha, alguma coisa que de repente a gente não tenha comentado, que para você é relevante. Fique à vontade. Tá bom, falando só rapidinho de transcraniana, né, ela é a única que a gente já quero dizer em relação ao que não é indicado para pessoas que têm epilepsia, né, não controlada, ondas, né, gestante também não, tá? Então esses aí a gente, mas o restante é beneficiado. Biofeedback, gestante também pode, deve. Vai até ajudar, né? Deve, tá? E no mais eu quero muito agradecer obrigada pelo espaço, agradecer pela oportunidade, agradecer a quem está nos ouvindo e dizer e reforçar que você é o seu maior patrimônio. A torre de comando precisa de muito cuidado e água. 70% do seu cérebro é água, então muita água. Tá vendo? Às vezes, né? O básico, né? O básico, beba muita água, se alimente bem e se precisar, procura uma ajuda profissional. Você merece. Só uma questão, eu sei que o assunto é polêmico, a gente já praticamente dei como encerrado, mas aguenta aí que é só mais uma perguntinha. Por que você acha que essas ferramentas, né, como o neurofeedback, o biofeedback, a gente percebe que não existe medicamento? Essa falta de divulgação, eu sei que é um assunto polêmico, Velma, mas pode ter um dedinho da indústria farmacêutica no meio? Olha, isso é uma questão muito delicada mesmo, que a gente tem que ter muita cautela na resposta. Velma, você é contra medicamento? Não, gente. Existem situações e circunstâncias que a gente precisa medicar, né? O médico precisa medicar. Então, às vezes, a gente tem um contato muito legal entre, sabe, já teve médico psiquiatra que me ligou, porque a gente atende paciente em comum, né? Na hora de ir fazendo o desmame dessa medicação. Só que também a gente não pode ficar dentro de uma bolha e achar que não tem uma interferência aí, né? Não é interessante que se divulgue tanto, porque sim, tem uma indústria farmacêutica, né, que gera trilhões, poxa, gera muito dinheiro. E essas ferramentas, quando você procura primeiro um profissional que realiza, ao invés de tomar algum medicamento, você não precisa, né, do medicamento. Dependendo da sua situação, olha você bem, não vai precisar. Existem situações que precisa, mas existem situações que a gente pode reverter sem ela. E é isso que a gente precisa se atentar. E quem está tomando, vai diminuindo quando começa a se porventura? Já teve casos da pessoa junto com o médico dela e fazendo o processo de desmame até o desmame total, junto com o médico, né? Nós não retiramos medicamento nenhum. E aí, no caso, vai fazendo com os resultados, a partir dos resultados, o médico vai... O médico vai fazendo esse desmame e a gente acompanhando essa pessoa, porque desmame de medicação ali tem seus efeitos, né? Não é fácil. Tem um efeito rebote também, né? Então, assim, o neurofeedback ajuda muito nesse processo de desmame. Bom, esse cast realmente mexeu muito com a nossa mente, né? Literalmente, como eu falei lá no início. Gente, para você que está de casa, muito obrigada por assistir o Sem Roteiro, muito obrigada por acompanhar.
quer saber mais sobre essa treinadora de cérebro aqui, ela que você vai estar no Sebrae? Não, é Sebrae, Senac? O quê? Você vai palestrar? Não, eu vou palestrar em uma outra escola, mas sobre outro assunto. Outro assunto. A Velma também faz, né, palestras sobre questão de depressão, ansiedade, também trabalha esse lado aí do neurofeedback. Vou muito em escolas também, para falar sobre transtornos, né, do neurodesenvolvimento, falar para pais, amo. Importante, né, as escolas aí estarem sempre atentas também às crianças. Gente, muito obrigada. E você que quer entender mais sobre essa ansiedade, sobre esse medo, quer de repente estar um pouco mais de ousadia, né? Não é só o querer, às vezes também falta alguma coisinha aqui, né, para dar uma ajudadinha aí, um recurso interno. Procura a Velma aí que com certeza ela vai te auxiliar. Gente, muito obrigada. Esse foi o Sem Roteiro e a gente volta na próxima semana.